Olá, eu sou a Mônica Bento, estou compartilhando com vocês o livro Celebração da Disciplina. Já temos alguns vídeos publicados aqui na playlist do livro, mas hoje nós vamos falar sobre a disciplina da confissão, que é o capítulo 10. O autor inicia com um texto de Agostinho de Hipona. Confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. E a introdução aqui deste capítulo vem falar sobre a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Né? Se a gente está falando de confissão, precisa alguém perdoar os nossos pecados. E quem fez isso, né, foi o Senhor por nós. É desejo do coração de Deus se doar, nos perdoar, e por isso ele mandou o seu filho, né, até a cruz, numa condição extrema, onde a personificação do pecado foi feita através de Jesus lá na cruz. Então, tão forte, né, aquele pesar era tão grande sobre ele, que ele chegou de perguntar, né, Deus, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Então, ao primeiro momento, pode parecer uma expressão de fraqueza, mas muito pelo contrário. Essa frase demonstra a intensidade, né, a dimensão do que Cristo estava fazendo. Então, tão forte era o peso do pecado, né, que ele chegou a perder a presença do Pai. Por outro lado, é o ponto alto, né, o triunfo, o grande momento, quando Jesus fala que está consumado. Então, ali ele carrega todos os nossos pecados e hoje, independente daquilo que a pessoa tenha feito, é possível alcançar o perdão. Sem a cruz, a confissão dos pecados seria apenas no âmbito terapêutico, né? Uma conversa onde a pessoa expõe ali o seu erro. Só que é muito mais que isso. A confissão, ela tem o objetivo de produzir a cura e a transformação em nós. Por isso ela é tão importante. Né? Se por um lado ela é graça, porque a gente não paga nada por isso, é simplesmente a bondade de Deus sobre nós. Por outro, ela também é uma disciplina porque requer uma atitude. Ela pode ser feita a confissão de uma forma individual. Aqui em 1 Timóteo 2,5 fala que somente Cristo é o nosso mediador, né, para acessarmos o Pai. E isso é verdade, e devemos confessar os nossos pecados, né, nas orações. Por outro lado, a confissão, ela pode e deve ser comunitária. Então, podemos fazer isso através dos irmãos, que é o que Tiago 5,16 fala. Tá? Uma confissão não exclui a outra. E a gente sabe que é difícil confessar os nossos pecados. Por um lado, a nossa alma, né? A natureza pecaminosa e a nossa imagem, a vaidade, o orgulho. A gente não quer desconstruir essa percepção de santidade que as pessoas têm. E também tem o outro aspecto, né, do medo, da preocupação com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Somos um grupo de pessoas pecadoras. Essa é a realidade. Todos temos pecados, praticamos pecados e por isso podemos confessar uns aos outros conforme a própria palavra nos autoriza, né, para produzir cura e a nossa humanidade assim ser transformada. Até agora a gente falou sobre a introdução, mas agora sobre especificamente a autoridade para perdoar. Então, João 20:23 fala que se a gente confessar os nossos pecados, serão perdoados. E isso é uma graça que todos nós recebemos, né, os cristãos, tanto de confessar quanto de ouvir uma confissão. Claro que é necessário a gente pedir a direção de Deus sobre para quem iremos confessar, né? Ter paz de que é uma pessoa confiável, que não vai abrir a situação para outras pessoas. Quando eu procuro um irmão ou uma irmã para confessar o meu pecado, na verdade eu estou procurando Deus. Olha que legal isso. É uma forma de materializar a presença do Senhor no contato, né, na comunhão com outra pessoa. O autor fala aqui que muitas vezes a gente confessa o pecado somente para Deus e não sentimos um alívio ou uma percepção real de que fomos perdoados. E isso normalmente não acontece quando a gente conversa com um irmão ou uma irmã confessando o pecado a eles. Porque existem muitos outros fatores ali envolvidos. A própria oração de quem está ouvindo, né? Essa oração ela é feita de forma silenciosa, mas o ouvinte, ele tem esse papel de se conectar com Deus no momento que está, né, participando dessa confissão. Então existe a cruz de Cristo, o Espírito Santo entre eles e depois a própria declaração das palavras de fé da Bíblia, da certeza que nós temos através da Bíblia de que esses pecados são confessados. Então esse momento, ele materializa o perdão. O autor traz aqui três
vantagens da gente confessar os nossos pecados a outra pessoa, né? A primeira delas é que diante do outro a gente não tem muitas desculpas, inclusive esse irmão ou irmã deve conduzir para que tenha um nível de detalhe, que tenha uma abertura completa da situação e sem foco nas desculpas, nos porquês. A questão mesma é se expor, é mostrar aquilo que eu fiz de errado. Outra vantagem é a garantia do perdão, porque justamente esse irmão ou irmã vai trazer o texto bíblico que comprova que esse pecado foi perdoado. E por último, a penitência, tá? Ele fala assim que não é no sentido da penitência que eu vou pagar o erro que eu cometi, mas sim para ter noção da gravidade e o quanto que o Deus abomina o pecado. O próximo tópico ele fala sobre o diário de uma confissão e compartilha uma experiência que ele mesmo viveu em relação a isso. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo a voltar em 3 fases da vida dele, então a infância, a juventude e a fase adulta, e criar um diagrama sobre cada fase e separou um dia para cada uma delas, para fazer uma oração, uma reflexão e pedir a direção do Espírito Santo, que é o principal interessado nisso, sobre aquilo que ele precisava confessar para alguém, os pecados que ele tinha cometido ou as situações que provocaram traumas que precisavam de cura em cada uma dessas fases. Então assim ele fez e foi quando ele foi orientado também a procurar um irmão para contar tudo que ele tinha escrito nesse papel. Agendou um horário, um dia, um irmão confiável, uma pessoa próxima a ele e começou a ler cada coisa que estava ali naquele papel para esse irmão. E o irmão, de forma silenciosa, ouviu todas elas com um nível de detalhe bem grande. E ao final ele ficou ali parado esperando alguma reação desse amigo. E ele simplesmente pegou todas aquelas folhas, rasgou em muitos pedaços e jogou no lixo. Aí sim ele sentiu que tinha sido liberto de tudo aquilo. Ele falou até assim, né? Tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, eu senti que meus pecados haviam sido perdoados. Depois disso, esse irmão impôs as mãos sobre ele, orou pela cura, né, de todas as mágoas, feridas, tudo que tinha ficado no passado dele. E ele diz que a sensação de alívio é possível ser sentida até nos dias de hoje, tão forte, tão importante que foi aquela experiência que ele viveu com o irmão. A sensação era de que eu fora liberado para explorar regiões novas no Espírito Santo. E olha só que interessante. Depois dele expressar todo esse ato de humanidade pecaminosa e ter toda essa experiência linda com esse irmão, o irmão sentiu liberdade para confessar um pecado que atormentava ele durante anos, que até então ele nunca tinha tido coragem de falar para ninguém. E aí ele completa aqui esse tópico dizendo que liberdade gera liberdade. Como fazer uma confissão é o próximo tópico. O autor nos lembra que Deus está pronto para nos perdoar. Lembra a passagem de Lucas 15:20, onde aquele pai esperava o filho que tinha se perdido e da mesma forma que ele abraçou e festejou quando viu o filho, Deus se alegra quando a gente se volta a ele e reconhece o nosso pecado. Essa confissão, ela não pode ser genérica, abrangente ou acumular várias situações assim e colocar tudo para fora como se fosse uma única coisa. O autor recomenda que a gente use o método que ele acabou de apresentar ou mesmo um detalhamento, né, escrever e trazer a realidade da situação. Porque se a gente for superficial, o pesar, o sentimento da gravidade e da abominação de Deus em relação àquilo pode ser superficial e não provocar a mudança que a gente precisa. Por isso ele recomenda fatos concretos, né, palavras certas sobre aquilo que aconteceu. E também, por outro lado, não precisa ficar se examinando o tempo todo, procurando pequeninos pecados. É importante a gente levar diante do Espírito Santo que ele vai nos expor e vai trazer à tona aquilo que precisa ser confessado. Afonso de Ligório fala que são necessárias 3 coisas para uma boa confissão. A primeira é examinar a consciência, que é isso que a gente falou até agora. A segunda é o pesar. E a terceira, determinação para evitar o pecado. Então, o pesar é esse sentimento de remorso, é ter a consciência da gravidade da situação, é reconhecer que aquilo ofendeu a Deus, né, ao coração do Pai, inclusive que abriu portas para coisas negativas,
rompeu a comunhão com o Senhor. Então, ter consciência de tudo isso é muito importante para a gente parar de pecar, que é o próximo tópico aqui, né? Que é a próxima determinação para evitar o pecado. E olha só o que John Wesley fala: dê-me 100 pregadores que não temam nada exceto o pecado e que não desejem nada exceto Deus. Isso bastará para fazer estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino dos céus na terra. Então é preciso ter o desejo de ser conquistado e comandado por Deus, parar de pecar e deixar o Senhor assumir o controle da nossa vida. E aí, se a gente continua com pesar, alguma coisa está errada. Porque se por um lado a confissão começa com essa noção da gravidade das coisas, por outro, ela termina com alegria, com um sentimento real de que fomos perdoados, e também considerar sobre com quem a gente vai fazer essa confissão. Eu já falei um pouco sobre isso anteriormente, e aqui ele fala de algumas qualidades principais, que são maturidade espiritual, sabedoria, compaixão, bom senso afinado, capacidade de guardar segredos e senso de humor sadios. Muitos pastores, embora certamente não todos, podem conduzir essa ministração, porém também pode ser um amigo, uma pessoa próxima, alguém com que o Senhor tenha dado a direção para você fazer. O próximo tópico, como ouvir uma confissão. Ele traz o texto de Bonhoeffer e fala que o primeiro passo é aprender a viver em sujeição à cruz, né? Percebermos a malignidade de nosso pecado. Ficamos sabendo que, independentemente do que os outros tenham feito, somos os principais pecadores. Reconhecer quem somos é o primeiro passo para a gente ajudar outra pessoa que nos procure, que queira confessar os seus pecados para nós. E aí existem outras questões aqui, como a necessidade de orarmos pedindo intensificação do dom de discernimento, né? Um sentimento também de aceitação, de compreensão, de empatia. O autor fala várias vezes que nós devemos permanecer calados, devemos ser bons ouvintes nesse momento, e não precisa nem falar da necessidade da gente estar em oração, em silêncio, a pessoa não precisa perceber isso, mas no nosso interior a gente intensificar uma oração. A nossa tendência é dar conselhos, mas ele pede para não fazermos isso. O ideal é a gente trazer textos bíblicos, inclusive ele cita aqui João 20, 22 e 23, que fala sobre a absolvição dos pecados. Então, cite essas palavras, trazendo, então, o bem-estar para a pessoa, a confirmação de que o pecado foi perdoado. Faça, ao final, uma oração com imposição de mãos, como fala na Bíblia, em Hebreus 6:2, e peça que Deus flua no mais profundo da mente e cure as mágoas do passado. Olha só, mentalize, que ele já falou lá no capítulo da oração, mentalize uma imagem da cura e agradeça a Deus por ela. Já bem aqui ao final, ele fala que a disciplina da confissão deve ser intensificada nas igrejas, na comunidade cristã. E fala também que a honestidade leva à confissão. E a confissão leva à mudança. Que Deus conceda à igreja a graça de recuperar a disciplina da confissão.